Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com mais um Inclusão e Saúde. E hoje o programa tem a enorme satisfação de receber aqui no estúdio o oncologista Nivaldo Vieira. Bem-vindo ao nosso programa, doutor Nivaldo. É um prazer tê-lo aqui conosco, até porque não é fácil, né, conseguir espaço nessa sua agenda. Mas, naturalmente, a gente quer falar sobre esse momento que é importante quando a gente se refere à reflexão. Tem pessoas que têm medo, eu até já disse ao senhor, eu sempre tive um certo receio, um tempo depois meu filho teve, né, o câncer de rim, enfim. Mas o câncer, de um modo geral, provoca esse pavor, esse medo. O que seria, né, fazendo até menção ao Dia do Oncologista, 9 de julho, a cada 9 de julho é comemorado o Dia do Oncologista. Vamos começar por aí. O que é que o oncologista faz? O oncologista é o médico que cuida de pacientes com câncer? Bom, para por aí. Bem-vindo. Obrigado, Evanilson. Realmente, de fato, a oncologia, o oncologista é uma especialidade médica moderna, porque antigamente cada especialista de determinado sistema cuidava dos cânceres daquele sistema. Então, por exemplo, o cirurgião torácico ou o pneumologista cuidava dos cânceres de pulmão, ou o cirurgião gástrico ou o cirurgião proctologista cuidava do câncer de estômago, do câncer de intestino. Com o passar do tempo, com a evolução dos medicamentos, com a evolução dos tratamentos, viu-se a necessidade de ter um especialista que cuidasse dos cânceres, já que a gente está falando de uma doença que tem várias coisas em comum, independente do órgão onde apareça. E aí surgiu a especialidade do oncologista clínico, que é uma especialidade que não tem 30 anos de existência. E nós sim, nós oncologistas, nós cuidamos dos pacientes que têm câncer. Nós cuidamos também dos pacientes que desenvolvem lesões pré-malignas. E nós discutimos, sobretudo, medidas que as pessoas podem tomar para evitar que o câncer se desenvolva. Lembrando que a expectativa é que até 2030, 1 em cada 2 pessoas desenvolva câncer na face da Terra. Então a gente está falando de um número altíssimo. E esse número é um número para o qual a humanidade não está preparada. Nenhum país do mundo, nem mesmo os países mais desenvolvidos, estão preparados para esse altíssimo número de pessoas que vão desenvolver câncer. Então, de fato, absolutamente, não será somente o oncologista ou o médico a lidar com isso. Nós precisaremos, sem dúvida nenhuma, de todos os outros especialistas, o dermatologista prevenindo e cuidando da pele das pessoas para evitar que se desenvolvam os cânceres de pele, os gastroenterologistas ajudando que as pessoas tenham uma saúde melhor gástrica para evitar os cânceres de estômago, os pneumologistas ajudando as pessoas a largarem o hábito tabágico. Enfim, realmente é a integração de todos os especialistas médicos e de todas as forças da sociedade para ajudar com que o impacto no número de pacientes com câncer seja menor, ou que esses casos sejam diagnosticados mais precocemente, ao invés da gente ter números assustadores e assombrosos. Agora, com base no que o senhor falou, a palavra de ordem é prevenção. Existem dicas, né, se a gente pudesse dizer assim, que ajudaria, porque são vários tipos de cânceres, mas vamos lá, dos mais comuns aos mais complexos, é possível dizer, olha, para a prevenção, o melhor caminho é seguir esses hábitos, o melhor caminho é seguir algumas regras. O que a gente poderia dizer para o público? Sem dúvida nenhuma, o câncer mais comum da humanidade é o câncer de pele. E prevenir câncer de pele significa reduzir a exposição à luz solar. Então, o uso de filtro solar e a redução da exposição à luz solar é a primeira atitude que todas as pessoas podem tomar e que evita efetivamente o câncer. Então, reduzir a exposição solar, o uso de filtro solar. Uma segunda coisa, combate ao sedentarismo. Está comprovado, isso foi comprovado em vários diferentes tipos de câncer, que as pessoas que fazem atividade física regular, e a gente está chamando de atividade física regular, pelo menos 30 minutos, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, são pessoas que estão promovendo proteção contra o câncer de uma forma geral, não específico de um órgão ou outro órgão, mas de uma forma geral. Manter-se dentro da faixa de peso, não extrapolar isso, não entrar na faixa de sobrepeso ou de obesidade, também é um fator independente de proteção contra o câncer, contra diferentes tipos de câncer. Isso também está comprovado. Reduzir ou retirar o hábito tabágico, não fumar, nunca ter fumado, ou aquelas pessoas que fumam, parar de fumar, também é uma medida que é importante, é essencial para a redução.
O cigarro sozinho, Evanilson, é culpado por pelo menos 23 diferentes tipos de câncer. Só o cigarro, né? Só o cigarro. Então nós estamos falando de um grande vilão que vai desde a boca, a laringe, a garganta, os brônquios, o pulmão, alguns tipos de câncer de pâncreas, de colo de útero, são realmente bexiga, são vários órgãos que a gente está falando que o efeito nefasto do cigarro varre e pode provocar câncer. Então a gente está falando de uma medida eficaz de prevenção às pessoas que conseguem retirar o hábito tabágico, aquelas que já estão, ou aquelas que conseguem nunca iniciar. Então eu brinco sempre dizendo, quem está fumando e chega perto de mim, todos os outros médicos dizem, por favor, pare de fumar. O que eu digo é, continue fumando porque a gente precisa da sua clientela. E isso, em geral, isso assusta mais o paciente e eu consigo ser mais efetivo do que as outras campanhas todas. Uma outra coisa importante é a amamentação. Está comprovado que as mulheres, durante o período de amamentação, que conseguem amamentar os próprios filhos, elas estão protegendo-se do risco de câncer de mama. Isso também está comprovado. Né? Então, as mulheres que têm essa possibilidade, que tenham dado à luz às crianças, elas conseguirem amamentar, elas estão se protegendo. O risco é menor, é inferior do que as mulheres que tiveram essa possibilidade e que não amamentaram por questões de trabalho, por questões sociais. Sim, claro. Outras. Exato. A alimentação balanceada, e o que é que eu chamo de alimentação balanceada? Uma alimentação rica em fibras e pobre, reduzida em carne vermelha, também é uma medida importante na redução, na prevenção do câncer. Então, quando a pessoa consegue enriquecer a alimentação com fibras e retirar a carne vermelha, e o que é retirar, no máximo 3 refeições na semana que tenham carne vermelha. Entendi. As outras refeições não sejam com carne vermelha. Então a gente está falando, Evanilson, de várias medidas que são importantes e que são medidas preventivas. Então, na verdade, tem a ver com uma completa mudança de hábito, porque o normal, digamos assim, do cidadão, do brasileiro sobretudo, não é isso, né? Quer dizer, a gente só vai fazer em função de algum, sei lá, possível problema, de algum sinal que apresentou ali algo que é mais preocupante. Então, significa dizer que, com base em tudo que o senhor falou, atitudes diferenciadas vão, pelo menos, tentar prevenir uma doença que é tão cruel, né, tão danosa e assustadora. Por isso que eu disse que tem pessoas que ficam, de fato, assustadas. Eu disse, e repito, no passado já tive muito medo do câncer. Quando você se depara com a situação real que você enfrenta, você fala, olha, seja o que Deus quiser, né, e quando vier, a gente tem que encarar mesmo. É lógico que existem barreiras, grandes dificuldades, como é o caso do setor público. Se você for depender só, né, da assistência médica do setor público, que é Deus nos acuda, literalmente falando. Agora, com base também nas suas afirmações, eu queria que o senhor pudesse nos orientar no seguinte aspecto. Bom, a gente precisa se prevenir, mas existem questões voltadas para a hereditariedade. Em que proporção isso? Quer dizer, pessoas que têm câncer porque também o pai, o avô, o tataravô, enfim, já tiveram um dia. Qual é a relação disso? Sua pergunta é incrível, porque de fato as pessoas me procuram muito porque um tio ou um parente teve câncer. Qual a influência real disso na presença hoje de câncer? Qual o meu risco real de ter câncer hoje? De uma forma geral, a possibilidade de transmissão genética de câncer é em torno de 8%. Então a gente está falando de um número real, mas de um número baixo. Então, realmente, Evanilson, sublinhar a necessidade das medidas preventivas, que as pessoas possam modificar seus hábitos de vida, que elas possam não se expor tanto à luz solar, que elas possam melhorar a alimentação, reduzir o sedentarismo, não fumar ou largar o cigarro, tem muito maior impacto do que sua genética, que não há como ser modificado. Ninguém poderá modificar nunca de quem é filho. Claro. Isso não poderá ser modificado. Mas nós não temos o direito de nos vitimizarmos por isso. Ele é meu pai mesmo, ele é minha mãe mesmo e eu vou ter câncer de qualquer jeito. Não, isso não é verdade, isso nunca será verdade. Não existe em câncer um determinismo inequívoco. Isso não acontece. É muito raro o câncer que seja causado, ou seja, que seja obrigatório, digamos assim. Todos os irmãos têm, o pai e a mãe tiveram, os tios tiveram, etc. Isso é um caso raríssimo, essa é a exceção da exceção da exceção. Isso não é o que a gente vê no dia a dia. A questão do dia a dia são questões ambientais, são questões inesperadas, mas são questões que também nós podemos prevenir, como é, por exemplo, o cigarro,
como é, por exemplo, a busca do exame ginecológico pela mulher, que eu não mencionei anteriormente, Sim, mas claro. que é importante. A mulher em idade reprodutiva deve fazer o exame ginecológico, deve fazer o exame de Papa Nicolau. Ela ali poderá flagrar lesões pré-malignas e tratá-las antes que se desenvolvam lesões malignas. Tem a ver com prevenção. Que eu tava Isso dizendo, é né? prevenção. A mamografia para as mulheres também é prevenção, porque a mamografia consegue flagrar lesões que não são câncer, mas que podem receber tratamento. Então, tudo isso, essas atitudes, elas são extremamente importantes e elas sim promovem fatos concretos de prevenção com câncer. A genética ela não é modificável, só que o determinismo genético é muito raro no câncer. Bom, quero agradecer aqui a presença do Dr. Nivaldo Vieira, que é oncologista. É um empresário, todo mundo conhece também, inclusive já tem um novo projeto nascendo, só para a gente concluir, mas em alguns segundos eu queria que o senhor pudesse falar desse, digamos, novo desafio que é a chegada da CleanRad aqui. Aproveitar para agradecer a vocês, né? De fato, nós estamos trazendo para Sergipe aparelhagem de ponta, aparelhos de última geração, modernos, né, de nível internacional, e a gente está trazendo para tratar das pessoas em Sergipe que precisem de radioterapia. Finalmente, nós temos radioterapia de excelência em Sergipe e aparelhos de imagem também. E nós estamos abrindo esse serviço juntamente com outros colegas. É um desafio novo, Vinícius, você tem razão. Nós estamos realmente quebrando a cabeça para saber como isso será possível, como isso está sendo possível, mas nós já iniciamos tratamento. Hoje nós já temos mais de 30 pacientes em tratamento conosco e a previsão é que até o final do ano nós tenhamos pelo menos 150, 130 pessoas em tratamento com a gente, o que é um brinde enorme, porque a gente está falando de um aparelho de última geração, de um aparelho que pode ser comparado aos grandes centros internacionais de tratamento em radioterapia. Bom, obrigado mais uma vez, um grande abraço, obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos conversar com um representante da APABB. Nós vamos conhecer, entre outras questões da entidade, um trabalho de iniciativa de músicos, cantores sergipanos que gravaram um CD para ajudar a essa instituição. Voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.